E dando continuidade ao nosso curso de Excel iniciante, agora nós vamos falar sobre uma das opções que existe dentro do Excel que se chama congelamento de painéis. Como que o congelamento de painéis funciona? Nós temos aqui na faixa de opções uma guia chamada de exibir. E na guia exibir nós temos um grupo chamado de janela. Na janela nós temos aqui o congelamento de painéis. Ao clicar no congelamento de painéis, nós vamos ter aqui três possibilidades. Congelar painéis, daqui a pouco a gente vai ver ele com calma, essa opção aqui ela é um pouquinho mais personalizada. Nós temos o congelar linha superior e o congelar a primeira coluna. Quem seria a linha superior da nossa planilha? É a linha número 1. Quem seria a primeira coluna? Coluna A. Então eu posso congelar. O que significa esse congelar no final das contas? Quando eu desço a minha planilha, observe, eu vou perdendo a informação do que tem na primeira linha. Então se eu tenho uma planilha muito grande, já não sei mais o que é a coluna A, a coluna B, a coluna F, a coluna E. Eu posso então vir aqui no congelamento de painéis e escolher a opção de congelar a linha superior. Quando eu faço isso, agora sim eu posso descer. Independente da quantidade de linhas que eu desça, a primeira linha vai continuar fixa lá em cima. E assim também eu consigo agora descongelar, ok? Descongelar painéis e escolher a opção de congelar a primeira coluna. A primeira coluna, conforme eu for passando aqui, eu vou passando com o teclado mesmo, você vai observando que ela continua fixa também. Então a coluna A, ela não vai acabar sumindo, como ela sumiria se eu descongelar aqui agora e for para frente. Então ela vai acabar sumindo. Então quando você congela o painel, né, quando você congela a primeira linha ou a primeira coluna, ela fica fixa e você consegue visualizar melhor os dados. É muito comum de ser utilizado principalmente na linha número 1, porque você trabalha muito com colunas dentro do Excel. Quando você congela fica mais fácil de visualizar as informações que estão abaixo. Qual a outra opção que nós temos aqui? Essa opção de congelar painéis, que é a primeira opção mesmo, ela é mais personalizada, como eu falei logo no início. O que significa isso? Imagina que você precisa não congelar apenas a primeira linha, você precisa congelar as duas primeiras linhas. Então, aquela opção de congelamento de painéis, ela vai te dar essa possibilidade. Como que eu utilizo ela? Você vai selecionar, tá vendo a célula que eu selecionei aqui, a célula A3? Você vai selecionar a partir da célula que você quer congelar as que estão acima ou as que estão ao lado. Então, se eu quero congelar a linha 2 e 3, eu seleciono a célula A3. Então, vindo aqui agora, congelar painéis. E ao selecionar, eu tenho aqui as duas linhas congeladas. E se eu quisesse então congelar as duas primeiras linhas, mas também quisesse congelar a primeira coluna, então eu seleciono a partir da célula B3. O que eu estou dizendo para o Excel? Excel, congela para mim as duas primeiras linhas e também congela a primeira coluna. Então ele sempre vai usar como base a seleção que você está fazendo aqui no momento. Então vindo aqui agora, congelar painéis, eu consigo ver o que agora? Que ao descer, as duas linhas estão congeladas e também indo para frente, a coluna A está congelada. Isso aí nós chamamos de congelamento de painéis e a primeira opção ali que seria o congelamento de painéis personalizado. Então nossa aula de hoje foi essa, eu posso descongelar agora aqui o painel clicando novamente. Mais uma dica para você aí de utilização do Excel que com certeza vai ser muito útil no seu dia a dia.